Meus amados, podem ficar assentados, eu vou orar, pedindo a orientação do Senhor para esta palavra que será ministrada nesta tarde e noite aqui no meio de vocês, tá bem? Vamos só fechar os olhos, onde estão mesmo, né? Nosso Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez na presença santa e gloriosa do Senhor, nós pedimos a permissão para entrarmos na presença do Senhor, pelo Senhor Jesus e pelo Senhor Espírito Santo, pedindo, Senhor, que o Senhor nos oriente, que o Senhor coloque, o Senhor, o Espírito Santo, coloque uma palavra poderosa nos nossos lábios, que não seja eu que fale, mas que o Senhor, o Espírito Santo, fale nesta tarde e noite para todas estas pessoas, para que a palavra alcance estes corações nesta tarde e noite, para que almas possam, ouvindo a palavra, possam tornar a viver. Porque o Senhor Jesus ensinou para Nicodemos e ensina para nós nesta tarde, que aquele que não nascer de novo, não verá o reino do Senhor. E o Senhor Jesus disse que aquele que não nascer da água e do Espírito jamais entraria no reino dos céus. E nós pedimos, Senhor, que a palavra proclamada nesta tarde e noite gere arrependimento de pecados, gere conversão, gere salvação e que pessoas sejam salvas para viver a vida eterna com o Senhor Jesus nesta tarde e noite. Nós pedimos por tudo isso, não em nosso nome, mas no nome daquele que é soberano, daquele que é santo, daquele que é 3 vezes santo, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos aplaudam ao Senhor Jesus. Meus amados, aqueles que querem ficar de pé, podem permanecer de pé, e aqueles que quiserem assentar-se, fiquem à vontade, meus amados. Tá? Eu vou abrir aqui a palavra, tá? Os que têm a palavra podem abrir, os que não têm podem apenas ouvir. O apóstolo Paulo nos ensinou que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. O que desperta fé em nossos corações é a palavra, é a proclamação da palavra. Ela gera fé em nossos corações. E a palavra, irmão, lerei aqui para os irmãos um trecho bem curto. Está no Evangelho, segundo o relato de Marcos. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Podem aplaudir a palavra, meus amados. Meus irmãos, podeis assentar, as crianças, todos podem assentar. As crianças, muita atenção para ouvir a pregação da palavra de Deus. Meus amados, eu trago aqui da parte do Senhor. Irmãos, quando nós trazemos uma palavra, os irmãos não têm a ideia exata do preparo que o pregador precisa ter para ministrar a palavra. Não é simplesmente eu recebi um convite da família da Elisângela e vou lá pregar. Não é bem assim. Há um preparo antecipado, há um preparo em oração, há um preparo em dedicação em oração, para que o Senhor, o Espírito Santo, nos conceda a palavra. E a palavra que o Senhor, o Espírito Santo, tem para nós nesta tarde é a respeito de um tema fundamental para as nossas vidas. Tão fundamental, crianças, que o Senhor Jesus, quando ele fez a primeira pregação dele, todos sabem que Jesus teve um ministério terreno. Ele teve um ministério terreno. Todos sabem que o Senhor Jesus, ele teve que descer dos céus. Por que que o Senhor Jesus, crianças, teve que descer dos céus? Para nos salvar. Porque nós todos estávamos condenados à morte eterna. Irmão Elton, pastor Elton, missionário Elton Mesquita, o que é essa morte eterna? Estávamos condenados a vivermos separados de Deus eternamente. E o Senhor Jesus, a palavra vai dizer, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, haveria de sair por um homem. Entrou por um pecador, Adão, e teria que sair do mundo através de outro homem. E esse outro homem, Teresa, teria que ser um homem perfeito,
um homem sem mancha, um homem sem pecado, um homem sem nenhuma mácula, para que ele pagasse no nosso lugar o preço da nossa salvação. Foi necessário, queridos, foi necessário que o Senhor Jesus, ele estava lá, glorificado, entronizado, sentado à direita do seu Pai, que é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Jesus deixou o seu trono, desceu à terra, se encarnou, nasceu no ventre de uma mulher, porque era necessário que eles se encarnassem, porque Jesus era apenas, Teresa, espírito, como o Pai é espírito. Deus é espírito. Jesus era apenas espírito e ele teve que descer do seu trono, ele teve que se humanizar, ele teve que se encarnar, teve que virar carne para habitar entre nós, porque era necessário que um homem morresse no nosso lugar para pagar o preço da nossa salvação, pagar a dívida que nós tínhamos com Deus o Pai, porque todos nós estávamos condenados à separação eterna de Deus. E Jesus, a palavra vai dizer, segundo o relato de João, no capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo, escutem bem, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Deus só tinha crianças, um filho, só um. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele, o senhor, a senhora e todos, todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Então Jesus, ele desceu. E quando Jesus se tornou adulto, quando ele se tornou adulto, já aos 30 anos de idade, começou o seu ministério, chamado Ministério Terreno de Jesus. E ele começou a pregar, ele começou a falar sobre o amor do Pai, sobre a salvação. E o primeiro pronunciamento do Senhor Jesus foi, eu li aqui para vocês, arrependei-vos. Foi o primeiro ensinamento, Jaquiane, do Senhor Jesus, foi a respeito do arrependimento. Meus irmãos, não há salvação sem arrependimento de pecados. E a palavra vai dizer, irmãos, queridos ouvintes da palavra, a palavra vai dizer que sem arrependimento não haverá conversão, não haverá salvação. Nós só podemos obter a salvação através do arrependimento dos pecados. E a palavra, irmã, vai dizer que o pecado cria separação entre nós e o nosso Deus. Quer dizer, missionário Elton Mesquita, quer dizer que o nosso pecado, os nossos pecados, criam separação entre nós e Deus. Sim, gera separação entre nós. Eu vou tomar um golinho e devolver. Muito obrigado, que aqui é um pouco inclinado. Muito obrigado, Deus abençoe. Então, gente, crianças, os nossos pecados criam separação entre nós e Deus. Nós somos separados de Deus por causa dos nossos pecados. E o Senhor Jesus Cristo, Teresa, preocupado com isso, ele não quer que nós tenhamos barreira para a salvação. Deus não quer barreira, ele não quer que nós estejamos separados de Deus. Por isso, Jesus, na primeira fala, no primeiro pronunciamento dele, Elisângela, ele disse, arrependei-vos. Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. E hoje, meu irmão, neto de um grande amigo meu, de um grande amigo do meu pai, tá, o seu Manduco. Trabalhou com meu pai, trabalhou comigo, me viu criancinha. Hoje eu estou aqui pregando para o neto dele. Glória a Deus por isso. E eu digo para vocês, Deus quer salvar a humanidade. Deus quer salvar cada um de nós que está aqui presente nessa tarde. Deus quer salvar as criancinhas. Deus quer salvar os que têm mais idade. Deus quer salvar os jovens. Deus quer salvar os adultos. Mas nós precisamos abrir os nossos corações. Nós precisamos abrir a nossa alma para
sermos salvos. Não podemos ser salvos de qualquer forma. Nós precisamos conhecer a palavra. A palavra de Deus é fundamental para esse processo, porque ela é que abre os nossos olhos. O salmista Davi, ele vai dizer num salmo escrito por ele vai pedir a Deus o auxílio. Davi, o grande rei Davi, o homem, a palavra diz que ele é um homem, foi um homem segundo o coração de Deus. Davi era tão importante que, além de rei, ele era um homem, irmã, segundo o coração de Deus. Olha que maravilha, um homem ser dito, um homem segundo o coração de Deus. Pois o rei Davi, ele escreveu a respeito da palavra. Ele disse no Salmo 119, guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O que nos fortalece e o que abre, e o mesmo Davi vai dizer, desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu contemple as tuas maravilhas. Nós não conseguimos enxergar as coisas de Deus com os olhos humanos. Você jamais vai enxergar o reino de Deus pelos seus olhos carnais. A palavra vai dizer, o que é carne, e o que é espírito. E nós não podemos entender a palavra de Deus na carne. Aí o salmista Davi vai dizer, Senhor, desvenda, tira as escamas dos meus olhos, para que eu possa contemplar a tua lei. O que é a lei de Deus? A palavra de Deus. Então, nesta tarde, estamos aqui para trazer essa palavra, para gerar, irmãs, arrependimento. Irmãos, nós não chegaremos à salvação das nossas almas sem que nós não nos arrependamos. Nós precisamos nos arrepender de todos os nossos pecados. Há uma passagem na Bíblia, na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9. A palavra de Deus, crianças, vai dizer o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha o que João vai dizer. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel para nos perdoar. Então há uma condição para nós sermos perdoados por Deus. Por quê? Porque evangelista, missionário Elton Mesquita, por que o senhor está insistindo muito que nós precisamos confessar os pecados? Porque o pecado nosso é que causa separação entre nós e o nosso Deus. Nós estamos separados de Deus por causa do pecado. E há pecado, inclusive, escondidos. Existem pecados que as pessoas nem sequer sabem que nós praticamos. No escondido, aonde nós pensamos que Deus nem sequer está observando. O salmista Davi vai dizer, se eu subo ao mais alto monte, Senhor, tu estás lá. Se eu desço, isso o salmista Davi dizendo, se eu desço ao mais profundo abismo, lá tu estás, Senhor. Não há quem se esconda dos olhos de Deus. Ninguém se esconde, crianças, dos olhos de Deus. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Aonde nós aborrecemos a Deus, os olhos dele estão lá. Tudo que nós praticamos contra a santidade de Deus. Irmãos, vocês podem me perguntar nessa noite, mas por que, missionário Elton Mesquita, que nós precisamos abandonar o pecado? Porque nós queremos adorar a um Deus santo. Um Deus santo, Deus, mas irmão, eu nunca ouvi essa proclamação. Deus, a quem nós queremos servir nesta tarde, crianças, Deus é um Deus santo. E a palavra vai dizer, preste muita atenção para que vocês compreendam a proclamação da palavra. A palavra vai dizer, Tereza, que Deus é um Deus 3 vezes santo.
Deus tem vários atributos, vários atributos. Deus é amor, Deus é misericórdia, Ele é bondade, mas há um atributo que é o único, Jaquiane, na Bíblia, que é elevado ao terceiro grau. Quando se fala da santidade de Deus, ela é dita ao terceiro grau, que Deus é santo, santo, santo. Por isso dizemos que Deus é um Deus 3 vezes santo. Como Ele é santo, os seus adoradores têm que ser santos. Não é o santo da imagem que eu estou falando, não é o santo da estátua. Eu falo porque a palavra diz que nós precisamos ser santos, tá? Jesus disse, sede santos como eu sou santo. Então, e outra coisa, Tereza, sem santidade jamais veremos a Deus. Quer dizer, missionário, sem santidade eu não serei salvo jamais. E para nós nos santificarmos é um processo diário. Quem é que promove a santificação nas nossas almas? O Senhor, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. É Ele que nos santifica a cada dia. À medida que nós vamos ouvindo a palavra de Deus, à medida que nós vamos o quê? Aprendendo, vamos entrando num processo de santificação para sermos salvos. Meus amados, não há bem mais precioso. Nós estamos, queridas, passando um período na terra. Nós não somos daqui. A palavra diz que o servo de Deus, inclusive, ele é forasteiro aqui na terra. Nós não somos desse mundo. Nós somos forasteiro, mas nós temos que cumprir essa travessia. Nós estamos, do dia que a senhora saiu do útero da sua mãe, começou ali uma caminhada. Essa caminhada deve ser para voltar para Deus. Porque nós viemos dele e devemos voltar para ele. Só que não se volta de qualquer jeito. Missionário Elton Mesquita, eu tomo uma cerveja. Eu posso herdar o céu bebendo bebida alcoólica? Não. Irmão Elton, missionário Elton, eu gosto de mentir. Eu posso herdar o reino dos céus com mentiras? Não. Irmão Elton, eu tenho um namorado, eu pratico relações sexuais com ele. Isso me tira do céu? Tira. Se não abandonarmos o pecado, nós não herdaremos o reino dos céus. E a Bíblia vai dizer no livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, vai dizer os que não herdarão o reino dos céus. Há um grupo grande de pessoas que não herdarão a salvação, não entrarão no reino dos céus. E essas pessoas precisam chegar ao arrependimento. Se você bebia, pare. Se você fumava, pare. Se você se prostituía, pare. Se você adulterava, pare. Se você praticava coisas abomináveis contra Deus, abandone. Abandone, porque não há outra forma de sermos salvos se não nos arrependermos. É imprescindível para a raça humana se arrepender. O tema é tão importante que é o tema que o Espírito Santo colocou no meu coração nesta tarde e noite. Arrependei-vos. Nós precisamos, Tereza, nos arrepender de todas as nossas práticas. Mas vocês poderão me perguntar nesta tarde e noite, missionário Elton Mesquita, evangelista Elton Mesquita, mas eu tenho dificuldade de abandonar meu pecado. Eu me prostituo, eu peco, eu minto, eu sou uma pecadora. Temos que nos arrepender. Temos que nos arrepender dos nossos pecados e temos que confessá-los. Temos que confessá-los e abandonar. Não adianta, eu estou confessando agora, de noite eu já vou pecar de novo. Isso não é arrependimento. Isso não gera salvação. A palavra vai dizer de todo o nosso coração. Nós temos que nos arrepender de todo o nosso coração.
Queridos, eu tenho certeza que ninguém aqui quer ir para o inferno. Irmão Elton, missionário Elton, o inferno é verdadeiro? É. É verdadeiro, é. Quem foi que gerou o inferno? Quem criou o inferno? Jesus. Alguns não sabem disso aqui nessa tarde. Quem construiu o inferno, segundo a Bíblia Sagrada, foi o Senhor Jesus. Só que ele preparou não para nós, ele preparou para Satanás e seus anjos. O local para punir Satanás eternamente. Jesus fez para aprisionar Satanás e lançá-lo lá. Só que a raça humana entrou na história. A raça humana pecou. Por isso Paulo vai dizer, filhinha, crianças, Paulo vai dizer, todos pecaram, todos nós pecamos e perdemos a glória de Deus. E só há uma maneira de recuperar isso. Queridos, não há a terceira via. Há pessoas, Teresa, que dizem, eu quero ser salvo, mas eu quero ser salvo da minha maneira. Não existe a minha maneira. Não existe a maneira da Teresa. Não tem a maneira da Elisângela. Só teremos a salvação por intermédio de Jesus. A Bíblia, eu citei ainda agora a passagem. Não há outro nome, viu, queridas? Não há outro nome, nem abaixo do céu, nem sobre a terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome. E a palavra vai dizer o seguinte: se hoje ouvirdes a minha voz, não a minha, mas a de Deus, não endureçam os vossos corações. Não endureçam. Problema da raça humana, minhas irmãs, é o coração. É o coração. A dureza do coração. Tem pessoas que ouvem a proclamação da palavra, crianças, e não se rendem a Jesus. E a oportunidade pode não ter outra. Tem pessoas, Teresa, que claro que não vai acontecer isso hoje, mas tem pessoas que pegam uma motocicleta aqui na barragem, no povoado Barragem, e vão para a BR e sofrem um acidente. Perdem a vida. Essa pessoa, se tiver morrido sem Jesus, sem a salvação, será lançado no inferno. Mas missionário Elton Mesquita, mas essa pessoa que faleceu era um bom filho, não salva. Mas esse que morreu era um bom marido, não salva. Mas era um bom pai, não salva. Era uma moça, uma jovem excelente, era uma mãe de família excelente, não salva. Mas irmão, por que o senhor está falando que não salva ser um bom filho, uma boa esposa, um bom marido, uma boa filha? Por que não salva? Porque a salvação não é por obras. Paulo vai escrever uma carta a um povo de uma cidade chamada Éfeso. E Paulo vai escrever aos efésios, os moradores daquela cidade, mas ele fala para nós nesta noite. Ele disse, Efésios 2:8, pela graça sois salvos, pela graça sois salvos, mediante a fé. E Paulo vai dizer, e isto não vem de obras, para que ninguém se glorie. O que o senhor quer dizer, evangelista Elton Mesquita, com essa palavra? A salvação não é por obras. Nenhuma obra que o senhor fizer lhe salva. Nenhuma obra que a Teresa, ela pode ser a melhor pessoa do mundo. Se não receber Jesus, não se salva. Porque não há outra forma, Elisângela, de salvação a não ser por Jesus. Só há salvação em Jesus. Não há salvação em ninguém. Cuidado, meus amigos, cuidado. Tem pessoas querendo ser salvas por outros caminhos. Jesus, ele já bateu o martelo e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém subirá ao céu sem Jesus. Jesus é o nosso passaporte para a vida eterna. E quem não aceitar Jesus será condenado ao lago de fogo. Aquele lugar que jamais, certa vez perguntaram para o Senhor Jesus, Jesus, o que é o inferno? O que é o inferno? Jesus quis dar uma comparação de algo que havia em Israel. E Jesus disse, vocês querem saber o que é o inferno? É o lugar onde o verme não morre,
onde a ferida não sara e onde o fogo não se apaga. O fogo jamais se apartará, se apagará no inferno. Lá é sofrimento eterno. E tem um detalhe, meus amados. De lá, a palavra vai dizer, jamais sairão. Jamais uma alma sairá do inferno depois de ser lançada lá. Irmão Elton, missionário, evangelista, o que o senhor quer dizer com isso? Quem for lançado lá não tem saída. Mas eu vi as pessoas acender vela. Um mês, um ano, você pode acender as velas do mundo todinho. Se chegar lá, não sai de lá. Nem que acenda as velas do mundo todinho, não nos fará escapar do inferno. É o local eterno. Ninguém sairá de lá eternamente. Foi condenado, morreu sem Jesus, perdeu a oportunidade de aceitar Jesus, será condenado. E o Senhor Jesus, não sei se vocês sabem, quem mais falou sobre o inferno na Bíblia? Olha, irmão, eu acho que foi João Batista. Será que foi Pedro? Será que foi Mateus? Será que foi Marcos, que eu acabei de ler? Será que foi ele que mais falou sobre o inferno? Não, foi Jesus. Jesus, Teresa, foi o que mais falou sobre o inferno. Por que que Jesus foi o que mais falou sobre o inferno? Para nós não irmos para lá. Para nos advertir, para não irmos para lá. Não é para ali, é para baixo. Porque o inferno está nas partes baixas da terra. Ele não quer que o senhor vá para lá. Ele não quer que a Teresa vá para lá. Ele não quer que eu vá para lá. Ele não quer que as criancinhas vá para lá. Por isso que o assunto que mais ele pregou foi sobre o inferno. Para nos alertar, abrir nossos olhos, acordarmos para essa salvação. Por isso que na carta aos Hebreus está lá escrito: como poderemos nós negligenciarmos tão grande salvação? Minha gente, a salvação é tão grande, filhas. Posso dizer, filhas, são todas mais novas do que eu. Nós não podemos perder a oportunidade. Hoje, o Senhor Deus está colocando aqui uma oportunidade para vocês. Uma oportunidade para aceitarem a Jesus. Talvez seja a última das nossas vidas. Por isso a palavra diz: se hoje ouvirem a minha voz, a voz de Deus está ali na palavra. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçam o quê? Os vossos corações. Não endureçam, aceitem a Jesus. Talvez seja a última chance da sua vida, talvez não. Mas será que nós vamos, a Elisângela, nós vamos arriscar? Se a salvação é... Olha, gente, a salvação é a vida eterna. Depois que nós cairmos no chão, mortos, a alma sai do corpo e vai ficar em um dos dois lugares. Quer dizer, missionário e médico e automissão, quer dizer que quando a gente morre, o que é que acontece? A alma sai do corpo e vai para um dos dois lugares. Ou vai para o Hades, que é o lugar de sofrimento e prisão, ou vai para o paraíso. Ou um ou outro. Aquele ladrão na cruz aceitou Jesus e disse: esse é o Filho de Deus. Jesus disse para ele, ainda eu estou apontando para a direita, porque foi o ladrão da direita: hoje mesmo tu estarás comigo aonde? No paraíso. Glória a Deus. E o da esquerda, que não creu em Jesus, naquele mesmo dia foi parar no Hades. Irmão Elton, missionário Elton, o Hades já é o inferno? Não. É uma prisão onde as almas estão presas depois da morte, esperando a sentença. Irmão, agora o senhor falou uma coisa que eu nunca ouvi falar. A sentença. Todos os que morrerem sem Jesus irão comparecer diante de um trono. Esse trono tem uma cor, é chamada trono branco. Quer dizer que o trono branco é o trono do juízo? É, para as almas que não aceitaram a Jesus. Trono branco, nenhum de nós queiramos ir para o trono branco. Outros chamam, porque a Bíblia também chama de juízo final. Quer dizer que o juízo final é o mesmo trono branco? É. E nós não podemos ir para lá.
Irmão Elton, nos ensine como é que nós vamos nos livrar, agora à tarde ainda, começo de noite, de não irmos para o trono branco, aceitando a Jesus. O nosso passaporte para a glória a Deus, o nosso passaporte para a salvação é Jesus. Deus deu o seu único filho. Aqui tem mães que têm 2 filhos, 3, 4, tem avós que têm netos. Jesus só tem um filho. E ele, a palavra diz que ele nos amou de tal maneira, que deu seu único filho para morrer em nosso lugar. Ainda tem gente que negligencia, tem gente que faz piada, tem gente que brinca com essa história. Ah, deixa eu brincar mais no mundo, deixa eu beber mais cerveja, deixa eu fumar, deixa eu usar drogas, deixa eu me prostituir um pouco mais. Poderá ser tarde. Pode ser que Deus dê mais uma chance, mas pode ser que não dê mais. Outro dia eu estava na porta da clínica, uma pessoa pegou o celular, viu, crianças, me mostrou uma foto e disse assim para mim: o senhor conhece esse jovem, esse rapaz? Eu olhei no celular, eu digo, eu acho que eu já o vi. Doutor, acabou de morrer na Praça Gonçalves Dias. Aí eu disse, quantos anos tem esse jovem? 42 anos. 42. Sofreu um infarto em cima da Praça Gonçalves Dias, em Caxias do Maranhão. Caiu e morreu. Você sabe qual foi a minha primeira preocupação, irmã? Não foi com a família. A minha preocupação não foi com os parentes. Foi para onde a alma dele foi. É importante isso? É fundamental. Para onde a alma irá? Foi para o Hades ou foi para o paraíso? Eis a dúvida. Porque todos que morrerem sem Jesus serão lançados no lago de fogo. Todos os que morrerem sem Jesus, aqueles que resistiram a Jesus. A palavra está sendo proclamada nesta tarde, começo de noite. Aceitem a Jesus. Recebam ao Senhor da salvação, que é Jesus. Ah, missionário Elton Mesquita, mas eu tenho vergonha. O que é que meu colega de cerveja vai dizer que agora eu sou de Jesus? Cuidado, porque Teresa, Jesus vai responder essa pergunta de vocês, a dúvida. Ele disse, todo aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. A Bíblia diz que ele deu a própria vida. Ninguém tomou, ele disse assim, ninguém me tomou minha vida. Ele deu a vida para lhe salvar. Jesus, ele entregou por vontade própria a vida dele. Por isso ele tinha que morrer na cruz. Porque na hora que ele morreu na cruz, consumou a nossa salvação. Para encerrar, Jesus naquela cruz, ele disse uma palavra na língua grega. Ele disse uma palavra na língua grega, porque na época lá, a língua que mais se falava era o grego. Jesus disse uma palavra, antes de ele respirar pela última vez, ele disse, tetelestai. Irmão Elton, agora deu ruim, porque eu não falo grego, eu não sei o que é tetelestai, mas eu vou dizer para vocês. Tetelestai quer dizer, está tudo consumado. Jesus disse isso antes dele dar a última respiração. Ele disse, está tudo consumado. Só falta nós aceitarmos. Só falta nós aceitarmos essa verdade. Que essa verdade entre no seu coração, no coração da senhora. Esqueça tudo que ficou para trás. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus, eis que tudo se fez novo. E as coisas velhas ficaram para trás. Ah, irmão, quer dizer que a macumba fica para trás? Fica. Quando eu fazia abominação contra Deus, fica tudo para trás. Quando nós nos arrependemos, a Bíblia diz que Deus vai lançar os nossos pecados nas profundezas do mar. E de lá ele não se lembrará mais nunca. Quer dizer que quando a gente confessa os pecados, nos arrependemos, Deus lança o nosso pecado lá nas profundezas do mar e deles ele não se lembrará mais nunca. Eita glória! Você não será, isso quer dizer o quê? Que nós não seremos mais acusados pelo inimigo
das nossas almas. Quer dizer, missionário Elton Mesquita, que nós temos um inimigo? Temos. Como é o nome desse inimigo? Satanás. Ele é o nosso adversário. Ele é o inimigo ele que impede a salvação. A palavra vai dizer, para encerrar, quando a palavra é pregada, é como uma semente. Aleluia. É como se eu chegasse aqui, meus amados queridos, com uma sacola cheia de semente dentro, viu, crianças? Cheia de semente. E eu lançasse essa semente, eu enchesse a mão da semente e lançasse ali, outro tanto ali e outro acolá. A Bíblia diz, Jesus contou essa parábola, ele disse, jogou em 4 terrenos diferentes. A semente era a mesma, a semente saiu da mesma bolsa, mas a diferença é aonde a semente caiu. Aonde a semente caiu. Jesus disse que a primeira remessa caiu à beira do caminho, E Jesus disse, a semente, vieram as aves do céu e roubaram a semente. Claro. Tem pessoas que a gente prega, é como semente na beira do caminho. Mas Jesus disse que tem um segundo tipo de terreno. Qual é, irmão Elton? Conte para nós nessa noite. O segundo é no meio de pedras. A semente, queridas, foi lançada no meio de pedras. Ela até que deu uma folhazinha. Ela até brotou, germinou, mas não sobreviveu, porque foi lançada no meio de pedras. Então, Elton, o que é essa pedra aí que Jesus quis dizer? O seu coração. O coração da Teresa, o meu coração. Se o meu coração for de pedra, a palavra não vai prosperar. A palavra não prosperará se meu coração, crianças, for de pedra. Irmão Elton, já que o senhor veio até esse ponto, qual é o terceiro terreno? O terceiro que Jesus conta, no meio de espinhos. A semente foi lançada no meio de espinhos. E a palavra diz que ele ainda germinou a semente. Deu umas folhinhas, irmã, mas ela não conseguiu prosperar. Porque os espinhos sufocaram a semente e a plantinha. É a pessoa aceitar Jesus e chegar bem ali o colega dizer, rapaz, tu agora é crente. Bora ali para a mesa tomar uma cerveja. Rapaz, tu vai largar a macumba, o terreiro, bora lá que hoje tem terreiro. É a semente no meio de espinhos, não sobrevive e não dá frutos. Mas qual é, missionário Elton, o quarto terreno? Já que o senhor falou de 3, o quarto é o que Deus quer, é o terreno fértil, que a palavra caiu lá e ela germinou. E a palavra diz, ela multiplicou por 30, por 60, por 100. Gerou salvação. A palavra chegou, encontrou morada no nosso coração. São esses que serão salvos. Os que aceitam a palavra de Deus. O da beira do caminho será condenado. O que nasceu em pedras também será condenado. O no meio dos espinhos será condenado, só será salvo aquele que tiver o coração quebrantado. O coração quebrantado. Queridos, para encerrar, eu gostaria, antes que o Senhor mande chuva, se mandar será uma bênção, eu quero saber se nesta noite, já à noite, alguém deseja ter um encontro com Jesus nessa noite? Alguém quer aproveitar esse momento, essa oportunidade e dizer, pregador, eu quero aceitar Jesus. Eu quero entregar a minha vida, eu quero ser salvo. Se eu morrer daqui a 2 horas, eu quero ir para o lugar chamado paraíso. Eu quero herdar o céu. Eu não quero ir para o inferno. Aí você levante sua mão para que eu possa orar, para que eu possa lhe apresentar a Deus como uma pessoa que quer aceitá-lo. Já tem uma criança ali que levantou a mão. Os adultos, os jovens, mais um. Glória a Deus, glória a Deus. Fique com a mão estendida. Quem mais nessa noite? Glória a Deus, glória a Deus. Quem for aceitando, fique de pé, por favor, que eu vou já orar. Quem já aceitou, criancinha, pode ficar de pé. O senhor, a senhora, fique de pé, levantando o braço. Mais alguém nessa noite quer aceitar Jesus como o único salvador da sua vida? Porque só Jesus salva. E você está tendo aqui uma oportunidade, eu não vou dizer de ouro, porque a salvação vale mais do que ouro, de aceitar Jesus e resolver o problema da vida eterna, o problema da salvação, que é por Jesus. Mais alguém, Tereza, nessa noite? Mais alguém, meu querido jovem?
Olha o que a palavra diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçam os vossos corações, crede em mim e crede no Pai. Ouviram, vocês ouviram a pregação, vocês foram convencidos pela pregação, mas alguém nessa noite deseja aceitar Jesus, não se envergonhe, cuidado, porque Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu irei me envergonhar e o negarei diante do Pai. Será que nós queremos mais uma alma para Jesus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém nesta noite deseja aceitar Jesus como Salvador das suas almas? Mais alguém? Que já vou orar. Eu vou apresentar vocês agora ao Pai. Oh, querido, glória a Deus, glória a Deus, glória, mais uma alma, glória a Deus, tem glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Teresa, ao Espírito Santo. Todos entenderam a palavra. A Bíblia diz: não será dado por inocente. Gente, todos que ouvirem a palavra e rejeitarem, a Bíblia diz: não serão tidos como inocentes, porque ouviram. É verdade. Antes de ouvir, tudo bem, havia desculpa. Agora não, ouviram a palavra. E a palavra é libertadora. A palavra salva. É a palavra que liberta. Agora eu vou apresentar vocês todos. Fechem os olhos. Tá? Fecha os... Agora eu vou apresentar vocês a Deus. A Teresa também resolveu, Terezinha? Resolveu, Teresa? Eu já fui batizada. Bora, Teresa, vem pro braço. Tá. Vamos lá. Fecha os olhos. Nosso Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, Senhor, eu como ministro da palavra, como obreiro da seara do Senhor, eu apresento estes agora irmãos. Em nome de Jesus. Vários irmãos, Senhor. Vários servos para o seu pastoreio. E eu quero nesse momento, Senhor, apresentar todos que aceitaram Jesus nessa noite como único e suficiente Salvador de suas almas. Eu apresento, Jesus, essas vidas e peço que o Senhor use de bondade, use de misericórdia, e peço nesse momento, Pai, que o Senhor confirme no céu aquilo que está sendo ligado na terra, porque a palavra do Senhor garante que tudo aquilo que ligarmos na terra, dentro da palavra, debaixo da palavra de Deus, será ligado no céu. Por isso cremos nesse momento que o Senhor está ligando no céu agora estas almas. O Senhor está escrevendo no livro da vida, neste momento, o nome dessas pessoas. O nome dessas pessoas está sendo escrito no livro da vida, no livro do Cordeiro, no livro da salvação. Senhor, confirma estas almas, confirma estas vidas, Senhor. Confirma, Senhor, esta vida. Confirma, Senhor. Escreve o nome delas no livro da vida. Escreva o nome da Elisângela no livro da vida. O nome da Teresa, o nome da irmã, o nome da Jaquiane no livro da vida. Senhor, nós glorificamos o nome do Senhor. Nós exaltamos o nome do Senhor, porque o Senhor continua operando milagres aos nossos olhos. E o maior milagre, Senhor, é quando o pecador se arrepende. É quando o pecador abandona o pecado e toma uma decisão com o Senhor. É o maior milagre. É maior do que curar o câncer, é maior do que curar o tumor, é maior do que o emprego, é maior do que o casamento. É o maior bem das nossas vidas, é a salvação, é viver a vida eterna ao lado do Senhor Jesus. E nós nesse momento glorificamos, porque o Senhor está operando, porque o Senhor está fazendo milagres dessa noite, salvando pecadores. E está havendo festa no céu, Senhor. A palavra do Senhor nos garante que a festa do céu, quando um pecador se arrepende, a festa, e os anjos, os santos anjos do Senhor estão nesse momento comemorando essas almas que estão se entregando ao senhorio de Jesus.
ao pastoreio do pastor das ovelhas, o verdadeiro pastor que é Jesus. Senhor, eu entrego essas vidas. Meus amados, vocês vão repetir agora o que eu vou falando. Escutem, vocês vão repetir. Todos vão repetir o que eu vou falando. Senhor Deus, Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo, nesse momento, nós pedimos perdão por tudo que pecamos contra o Senhor. Que o Senhor lance nas profundezas do mar todos os meus pecados que pratiquei durante toda a minha vida. Senhor, eu me arrependo, Senhor, de todos os meus pecados. E peço, Senhor, que o Senhor, o Espírito Santo, me acompanhe a partir de hoje, para que eu seja uma nova criatura, uma criatura regenerada, salva, banhada pelo Espírito Santo. Oh Deus amado, nos salva, Senhor, para que sejamos salvos, Senhor. Obrigado, Senhor. Aplaudamos, aplaudam ao Senhor. Aplaudam a Jesus e aplaudam ao Espírito Santo. Digam de novo: toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo.